Oi, gente. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível, claro. E que estejam se cuidando e estejam cuidando dos seus, que isso, na verdade, é cuidar de todo mundo, né? Ontem eu estava conversando com a minha irmã, com a Clarissa, falando que tinha assistido um filme. Fui bem assim, de boa, assisti um filme leve e tal. E aí a história tinha como um tema meio central dois idosos com demência, né? Com demência senil. E o tema do música do filme era uma música que eu cantava muito na infância com o meu pai. E aí terminei o filme me acabando de chorar, lembrando, né, com saudade dos meus avós e do meu pai e assim aquele sentimento, né, que a gente tá meio confuso, né, nesses dias, né, nessa situação. E aí, no meio da conversa, a gente mudou de assunto e tudo e teve uma crise de riso, falando da pandemia, falando dessa situação, né, dos absurdos, das consequências dessa pandemia. E eu falei para ela, irmã, eu acho que nesses últimos 3 dias eu vivi assim uma montanha russa de sentimentos. Acho que eu vivi todas as emoções universais. E a gente decidiu que eu ia gravar esse vídeo justamente falando sobre o Atlas das Emoções. O Atlas ele é uma ferramenta online que foi encomendada pelo Dalai Lama ao Dr. Paul Ekman. Ele é um PhD, psicólogo, né, especialista em emoções. Inclusive foi ele que fez a consultoria daquele filme da Disney, o Divertidamente. Quem não assistiu o filme vale a pena. E nessa ferramenta, né, que é feita em conjunto com o Dr. Paul Ekman, encomendado pelo Dalai Lama, eles destrincham, eles mostram quais são essas 5 emoções universais. Elas são universais porque são sentidas por todos os seres humanos, independente de onde nasceram, da maneira que foram criados, né, da classe social. Então são emoções experimentadas por todos nós em algum momento da vida. E elas são importantes porque elas acontecem numa linha do tempo, né? Acontece um gatilho, a gente tem uma experiência emocional e aí tem uma resposta a essa emoção. Então, no final das contas, elas viram ações. E é importante a gente saber, conhecer essas emoções e saber como lidar com elas, porque as respostas, elas às vezes são destrutivas, mas elas podem ser construtivas. E aí eu vou falar um pouco hoje desse atlas e falar principalmente da tristeza, né, e do nojo. São 5 emoções, quem viu o filme deve lembrar. É a tristeza, o nojo, a alegria, a raiva e o medo. O nojo, vocês devem imaginar em que situação que eu senti, né? Assim, eu fui no supermercado e aí você já fica naquela coisa, né, de tocar, de não falar com as pessoas, uma certa aversão, né, como se tudo tivesse envenenado, né, tudo fosse tóxico. Essa é a emoção do nojo, né, assim, é você procurar se proteger de alguma coisa que você considera nocivo. É, e aí, na hora de passar as compras no caixa, eu vi aquela água de coco que tem, né, no copinho. E aí, minha vontade era de beber água de coco enquanto passavam as compras, né? Aí, aquela coisa assim, e de repente, não dá, né? Tem que lavar, tem que chegar em casa e tudo, higienizar. É, E aí, vou falar um pouco dessas duas emoções. A tristeza, ela é uma das emoções que tem mais respostas construtivas, as respostas intrínsecas, né? A gente tem respostas intrínsecas, por exemplo, a pessoa com raiva, né? É intrínseco às vezes a pessoa xingar ou brigar ou querer bater. É, uma resposta que não é tão intrínseca e que é construtiva é a pessoa saber impor seus limites, porque geralmente você sente raiva, né, quando você se sente bloqueado ou invadido de alguma forma. Então, essa é uma resposta construtiva da raiva, seria uma resposta construtiva, você colocar os seus limites, você ser firme.
E na tristeza, geralmente essas respostas intrínsecas são buscar conforto, chorar, demonstrar que você precisa de ajuda. Então a tristeza, ela geralmente ela tem uma resposta intrínseca que é construtiva, né? A tristeza, ela aparece nos momentos de perda, quando você sente, né, ter perdido alguma coisa de valor. E vai, assim, né, todas essas emoções, elas vão variar de pessoa para pessoa e de situação para situação, né, que é justamente o gatilho. Então, o que é uma coisa de valor, né, vai depender da sua história de vida, vai depender da situação que você está vivendo. Então a tristeza aparece nesse momento, né? Quando você acha que perdeu alguma coisa importante. E como resposta, você vai procurar conforto. O nojo, por outro lado, como eu falei, ele aparece em situações que você acha que está diante de uma, às vezes uma situação ou de uma comida, né, tóxica que pode fazer mal. Então você sente essa aversão. Lembrar que todos esses sentimentos, eles são naturais, eles são intrínsecos, né, do ser humano, e que nesses momentos mais difíceis, eles às vezes aparecem de forma confusa, né, e que tudo bem. O que a gente pode fazer é tentar aprender de onde é que eles vêm, como é que eles aparecem, e tentar lidar com eles. Então, se vocês puderem checar, conferir o Atlas, eu acho que vai ser bem útil. E se precisarem de alguma coisa, nós estamos aqui.